Durante a leitura do livro de Êxodo, nós temos o episódio em que Moisés é chamado por Deus na sarça ardente. Naquele momento, um dos questionamentos que Moisés faz ao Senhor é: quando eu estiver diante de Faraó, quem eu devo dizer que me enviou? E o texto diz que nesse momento Deus revela o seu nome para Moisés. Você sabe que nome é esse? Será que Jeová é a melhor opção linguisticamente falando? Fica comigo, porque depois da vinheta eu vou te dar essa resposta. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Alcino Júnior e, como eu disse, nós vamos conversar hoje sobre o nome de Deus. Qual será que é o verdadeiro nome dele? Será que Jeová é a melhor opção? Como eu disse lá no vídeo de Êxodo, caso você não esteja sabendo ou não esteja acompanhando, nós estamos fazendo um projeto de leitura literária da Bíblia. E na semana passada eu lancei o vídeo sobre Êxodo. Caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar aqui nos cards. E como eu havia prometido nesse vídeo, eu vou falar um pouco a respeito do nome de Deus. Portanto, se você tem interesse nesse assunto, eu te peço que já dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como esse. Te peço também para compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que esse conhecimento possa chegar a outras pessoas. Vamos lá então ao tema do vídeo. Antes, porém, de falar do nome de Deus, é importante eu trazer para você alguns outros termos em hebraico que também são utilizados na Bíblia para falar a respeito do Senhor. A primeira palavra que nós temos é bem pequenininha, é a palavra El. El significa Deus, se refere a qualquer coisa relacionada à divindade, não só ao Deus de Israel, mas a qualquer outros deuses. El pode ser utilizado. Ele também é utilizado como sufixo para nomes de coisas relacionadas a Deus. Então você tem, por exemplo, nomes de anjos que terminam em El, como Gabriel, Miguel. Tem também cidades como Betel, que é a junção de duas palavras, Bet, que é casa, e El, que é Deus. Portanto, Betel significa casa de Deus. A palavra El também pode vir acompanhada de outras palavras que traduzem alguns atributos, algumas características de Deus. Então você tem, por exemplo, El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, El Elyon, que significa o Deus que está acima dos outros deuses. Você tem também El Olam, que significa o Deus eterno, e por aí vai. Outra palavra muito utilizada no texto bíblico para se referir a Deus é o termo Elohim. Elohim, que também significa Deus, porém tem uma certa conotação plural, porque esse in no final, esse im, é utilizado no hebraico como plural masculino. Então Elohim seria um Deus que é plural. Por isso que lá em Gênesis 1:1 você tem: no princípio criou Deus. Em hebraico, a frase que aparece ali é Bereshit bara Elohim. Então Elohim também se refere a Deus, mas não é usado só para o Deus de Israel. Pode ser usado para qualquer Deus também. Uma terceira palavra que também é utilizada, e essa merece a nossa atenção, é a palavra Adonai. Adonai significa Senhor e é traduzido nas Bíblias em português como Senhor com S maiúsculo. Então sempre que você lê na sua Bíblia Senhor com o primeiro S maiúsculo, é porque no original a palavra que está ali é Adonai. Guarde essa informação, porque mais para frente nós vamos falar de Adonai de novo. Aí sim, agora nós chegamos ao nome de Deus, ao nome que Deus revela para Moisés lá no texto de Êxodo. E que nome é esse? O nome que Deus revela para Moisés é o que nós conhecemos como tetragrama, que são essas 4 letras em hebraico que vão aparecer aqui embaixo. São as letras Yod, Re, Vav e Re. Lembrando que hebraico se lê sempre da direita para a esquerda. Essas 4 letras formam o tetragrama, que é o nome de Deus. E aqui nós temos um grande desafio, porque o hebraico é uma língua consonantal, ou seja, ele não possui vogais na sua escrita. Portanto, um hebreu, quando lê as palavras, ele fala as vogais quando ele vai vocalizar,
mas na escrita não há vogais. E aí você me pergunta, Alcino, mas como é que eles fazem para saber qual é a vogal se não tem a vogal escrita? Muito simples, você também faz isso. Quando você escreve no WhatsApp VC, você não coloca as vogais, mas você sabe que você está escrevendo você. Quando você coloca PQ, você não escreve as vogais, mas você sabe que você está escrevendo por quê. E assim por diante. No hebraico acontece a mesma coisa. Só que no caso do nome de Deus, há um detalhe, que é o seguinte: sempre que os judeus liam o tetragrama, eles não pronunciavam o nome. Esse tetragrama, que na sua Bíblia é traduzido como Senhor, todo em maiúsculo, então sempre que você estiver lendo a Bíblia e você ver lá escrito Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque o nome que está no original é esse tetragrama. Só que o judeu, ele não pronunciava esse tetragrama. Quando ele lia o tetragrama, ele pronunciava Adonai. Então ele estava ali lendo a Torá. Quando ele se deparava com o tetragrama, ele lia Adonai. Por quê? Porque ele sabia que o tetragrama era o nome de Deus. E ele não queria falar o nome do Senhor em vão. Então no dia a dia, quando você fala, ai meu Deus, e você tem medo de ter falado o nome do Senhor em vão, você pode ficar tranquilo, porque o nome de Deus não é Deus. Deus é um título. O nome de Deus é o tetragrama. O problema de falar o nome do Senhor em vão envolve outras coisas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então o judeu, ele nunca pronunciava esse nome. Quando ele ia ler o tetragrama, ele dizia Adonai. Ou então ele usava uma outra palavrinha hebraica que é Hashem, que significa o nome. Mas o mais comum era usar Adonai. E aí o que acontece? Como o hebraico é uma língua consonantal, como eu havia explicado, com o passar do tempo pode acontecer que algumas pronúncias vão se perdendo, porque você não tinha registros escritos dessa pronúncia. Até que por volta do século V depois de Cristo surgiu um grupo chamado Massoretas. O que os Massoretas perceberam? Que eles precisavam fazer alguma coisa para que a pronúncia correta das palavras não se perdessem. E aí o que eles fizeram? Eles criaram sinais gráficos de vocalização. Então são alguns pontinhos que são colocados em partes das palavras em hebraico, e quando a pessoa lê, aqueles pontinhos indicam qual é a vogal que deve ser pronunciada nessa palavra. Isso fez com que a pronúncia de determinadas palavras não se perdesse. O problema é que quando esse sistema massorético foi criado, a pronúncia do tetragrama já havia se perdido. E aí, para não ficar sem vogais, o que eles fizeram? Como o judeu lia Adonai, eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama. Só que o primeiro A de Adonai, na palavra Adonai, ele acompanha uma consoante gutural, que é o Aleph. Quando ele vai para o tetragrama, ele passa a acompanhar uma consoante forte. Então ele sofre uma mudança gramatical e ele deixa de ser A e vira a letra E. Não dá para explicar em detalhes nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas confie em mim. Esse primeiro A vira E. Depois nós temos o O, que entra no meio do tetragrama, e nós temos o último A, que vira A mesmo, que continua como A. E aí então você forma essa palavra, Yehová. Esse é o nome de Deus? Não. Esse é a adaptação do tetragrama com as vogais de Adonai. É uma adaptação. E aí você me pergunta, Alcino, então da onde que surgiu Jeová? É porque sempre que você tem uma palavra em hebraico e você translitera essa palavra para o latim, o Y vira J. Por isso que Yeshua vira Jesus. Porém, na língua hebraica, J não existe. J é uma letra muito recente. Portanto, quando você translitera o Yehovav para o latim, você pode, fazendo algumas adaptações, transformar em Jeová. Mas observe, repito, esse não é o nome de Deus. Esse é uma adaptação, é uma transliteração de uma adaptação. O nome mesmo de Deus é o tetragrama, cuja pronúncia nós não sabemos. Alguns especialistas apontam para algo próximo de Yahweh,
mas nós não temos como ter certeza, ok? Outra palavra muito comum utilizada é Ieoa, né? Tem até música lá falando de Ieoa. Observe que Ieoa não faz sentido algum, porque como é que você vai pegar uma palavra que se originou de um idioma que não tem vogais e vai transformar numa palavra que só tem vogais? Ieoa é uma aberração linguística, tá? Não faz sentido nenhum. Então, recapitulando, qual é o nome de Deus? O tetragrama, que nós não sabemos qual é a pronúncia correta. Jeová é uma transliteração de uma adaptação. E nós temos todos aqueles outros termos que eu falei com você no início do vídeo, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para você. Se você gostou, peço mais uma vez que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa continuar recebendo vídeos como esse. E volto a te lembrar que na próxima semana sai mais um vídeo do nosso projeto de leitura literária da Bíblia. Agora o vídeo de Levítico. Portanto, eu aguardo você aqui para seguir firme comigo nesse projeto. Levítico é uma leitura um pouquinho mais pesada, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Um forte abraço e até lá!